Vamos começar com o professor Juliano. Ele é da Universidade de Cruzeiro do Sul. Ele tem mestrado e doutorado em Ciência da Computação pela Unicamp. É coordenador do mestrado profissional em Ensino de Ciências e Matemática, professor permanente do programa de doutorado, mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade de Cruzeiro do Sul, além de professor formador na pós-graduação e inovação na educação mediada por tecnologias. Muito obrigada, professor. Vamos lá então, boa tarde a todos. Boa tarde. Deu uma esvaziada, né? Estava bem lotado, acabou dando uma esvaziada, mas tudo bem. O pessoal está online, né? Então tá bom, boa tarde a todos. Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, imensamente o convite, né, da professora Maura, né, que nos trouxe aqui, né, para falar um pouco, para compartilhar o conhecimento e discutir aí sobre tópicos relevantes aí da pesquisa e dos cursos de pós-graduação em stricto sensu, né? Então agradecer imensamente aí a professora Maura, né? E a Fundação Araucária, né? Que nos trouxe, né? Possibilitou a nossa vinda aí para poder discutir um pouco e dialogar com vocês aí sobre os nossos trabalhos, sobre as nossas pesquisas, tá? Então, eu vou falar sobre um assunto, né? Eu vou falar um pouquinho sobre comunicação, tá? Comunicação e divulgação da pesquisa, tentando relatar, tentando falar um pouquinho sobre outras práticas, tá? Diferentes em relação ao que a gente já está acostumado, que é a parte mais da publicação dos artigos nos congressos, nos periódicos, né? Que é o que nós mais fazemos. Então, eu pretendo aí apresentar um pouquinho para vocês mais essa parte aí de comunicação, divulgação, alternativas que a gente pode realizar, tá? Através dos outros canais que nós temos, como por exemplo as redes sociais, tá? Então, vamos lá. Aí é um roteiro, tá? Um roteiro aí mais ou menos do que eu pretendo falar, tá? Por favor, controle meu horário, né? Que você sabe como é que é professor, né? Eu já sei que eu vou estourar, eu já sei disso, tá bom? Mas aqui está um roteirozinho da minha fala, da minha apresentação, tá? Bom, primeira coisa aqui que eu queria chamar a atenção de vocês é a questão da importância, tá? A justificativa do porquê comunicar, né? O porquê da comunicação da nossa área, né? Por que ela é tão importante? Tudo bem? Bom, primeiro, né, algo que a gente está falando em todas essas nossas apresentações até agora, né, nós comunicamos porque nós almejamos ampliar o impacto social e científico da nossa pesquisa, tá? Entretanto, né, o meu objetivo aqui nessa apresentação é defender a ideia de que nós não devemos ficar restritos pura e simplesmente ao artigo científico, artigo acadêmico publicado nos congressos, nos periódicos, tá? Então aqui a nossa proposta, né, o que a gente tenta colocar nessa apresentação é tentar comunicar a nossa pesquisa de outras formas, em outros meios alternativos que não os tradicionais, que não os comuns que nós pesquisadores costumamos fazer, né? Por que comunicar, tá? Porque quando nós comunicamos, nós construímos uma confiança pública, né, da sociedade como um todo, não é? Nós, de certa forma, quando nós comunicamos também, nós tornamos a ciência acessível para a sociedade como um todo, tudo bem? E, de certa forma, a gente acaba aumentando também a probabilidade, né, as possibilidades de financiamentos, não é? E de parcerias também com empresas, quando a gente consegue comunicar de uma forma adequada, de uma forma apropriada, tá? Entretanto, né, nós temos vários desafios, não é? Nós aqui, principalmente, que somos pesquisadores, né, quais são os nossos principais desafios? Linguagem, não é? Nós usamos uma linguagem que é muito técnica, que é muito da nossa área de química, da área de direito, né? Uma abordagem muito técnica, tá? E a gente tem que tentar falar de uma forma que dialogue com o nosso público, né, com o nosso público geral. E outra questão também, né, outro desafio é muitas vezes a falta de canais adequados para a gente poder comunicar os nossos trabalhos para a comunidade como um todo, tá? Então esses aí são desafios importantes que nós trazemos aqui nessa apresentação, tá? Um ponto importantíssimo, um ponto fundamental, né, quando a gente vai comunicar, é exatamente definir o nosso público-alvo, não é? Quem é o nosso público-alvo? Quem são os nossos... Nós precisamos fazer um mapeamento dos nossos stakeholders, não é? O pessoal aí que é da área de gerenciamento de projetos, né, já deve ter ouvido falar desse termo, né? Um termo que a gente usa muito na área de GP, né? Gestão de projetos, mas é um ponto importante. Primeiro ponto, a gente tem que definir quem que é o nosso público-alvo da divulgação, tá?
Será que vai ser o povo acadêmico, científico? Tá? Será que vão ser gestores e tomadores de decisão? Tá? Será que vai ser a sociedade como um todo, né? A sociedade em geral, tudo bem? Ou será que vão ser as empresas? Empresas, startups, setor produtivo, tá? Então, um ponto importantíssimo que nós temos que definir no início desse nosso planejamento estratégico, digamos assim, podemos assim chamar de um planejamento estratégico de comunicação, tá? Então, primeiro é definir os nossos stakeholders, o nosso público-alvo, tá? Uma vez definidos os nossos stakeholders, definir a questão da linguagem, não é? Tem que ser uma linguagem clara, uma linguagem acessível, tá? E depois da gente fazer todo esse planejamento estratégico, não é? Depois da gente fazer toda a nossa divulgação científica, né? Por exemplo, usando as redes sociais, não é? Nós precisamos aqui num último momento fazer o quê? Todo esse processo tem que ser documentado, não é? E nós também necessitamos avaliar o impacto, não é? Qual foi o impacto, o engajamento que nós obtivemos a partir de todo esse planejamento estratégico de comunicação e divulgação científica, tá? Então, um ponto importantíssimo aqui no final. Bom, ainda falando um pouquinho sobre planejamento estratégico, né? Da parte da comunicação, importantíssimo, fundamental, nós temos um calendário editorial, não é? Então, se você tem uma rede social, você tem um Instagram do programa, não é? Do PPG, é importantíssimo que você tenha um calendário editorial de publicação, ou seja, definir quando vai publicar, onde, em quais redes sociais, tá? E qual é o tipo de conteúdo que será publicado, tá? Eu trouxe até algumas dicas aqui para vocês, depois a professora Patrícia pode até colaborar comigo, né? Que ela é mais da área da comunicação. Eu trouxe algumas dicas de ferramentas que podem ser utilizadas no planejamento do seu calendário editorial, tá? Que é o caso do Meta Business, Buffer, HotSuite, tá? Então são algumas ferramentas que podem ajudar nessa parte de definição do calendário, tá? Bom, coloquei até uma chartzinha aqui, né? Uma brincadeira aqui, essa foto, exatamente para indicar o seguinte, é que nós, se eu tenho uma rede social, se eu tenho, né, o Instagram do meu PPG, eu tenho que evitar lacunas nas minhas postagens. Eu não posso fazer uma postagem agora, não é? Aí eu sumo e depois de 3 semanas eu apareço com uma nova postagem, não é? Ou seja, eu não mantenho uma sequência, não é? Eu não mantenho uma série, uma campanha adequada nas minhas publicações. Então, nós devemos evitar as lacunas, não é? Você não pode deixar de publicar por muito tempo, tá? E também não podemos fazer postagens improvisadas, né? Eu não posso seguir o meu calendário editorial, entretanto eu não tenho nada para publicar, então eu publico qualquer coisa, tá? Não é bem por aí, tá? Você acaba prejudicando um pouco a questão da credibilidade da sua rede social, do seu PPG, digamos assim, tá? Podemos também pensar, por que não, em campanhas, não é? Campanhas e séries de posts. Por exemplo, eu tenho um projeto temático, um projeto guarda-chuva, não é? Eu subdividi esse projeto guarda-chuva em vários subprojetos e cada um desses subprojetos eu originar um post, não é? No formato de uma entrevista, no formato de um vídeo, não é? Então essa questão aí relacionada à campanha de publicação, isso dá um engajamento bacana do nosso público-alvo, do nosso usuário, tá? Eu trouxe até para vocês aqui uma evidência, tá? Do programa acadêmico que nós temos, que é o Programa Acadêmico de Ensino de Ciências, que nós temos lá na Universidade de Cruzeiro do Sul de São Paulo, onde nós temos uma série de publicações de podcasts, onde os professores do programa e até mesmo doutorandos, pós-doutorandos são entrevistados. E aí nós temos uma periodicidade, digamos assim, e esses conteúdos são disponibilizados seguindo esse calendário editorial que eu tinha comentado com vocês anteriormente, tá? Então serve como uma evidência, tá? Dessa parte aí de uma série de publicações, uma campanha de divulgações. Aqui no caso são entrevistas, tá? Aqui no caso do anterior é o programa acadêmico, não é? E aqui nós temos também uma série parecida também no programa profissional. Tá? Só para evidenciar aqui para vocês um pouquinho. Bom,
Coloquei aqui para vocês algumas estratégias institucionais que podem apoiar a divulgação, não é? Nesses meios alternativos, como é o caso das redes sociais, não é? Bom, primeiro, seria fundamental que o PPG tivesse um documento orientador, não é? Nessa parte de comunicação e divulgação científica, não é? Definir o objetivo, público-alvo, canais de comunicação que nós iremos utilizar, tá? Então, um documento orientador seria fundamental para poder orientar o coordenador do PPG e também os docentes, não é? Outra coisa, importantíssima, nós temos padrões na nossa rede social. Padrão ético, padrão visual, padrão editorial, ter um logotipo, não é? A linguagem acessível, muitas vezes prezar pela questão da acessibilidade, você usar uma legenda nas suas entrevistas, não é? Pensar nas pessoas que têm aí as necessidades especiais, não é? Eu até chamei a atenção aqui, né, professora Kátia, para a questão de nós promovermos capacitação realmente, né, dos pesquisadores para... Nós vamos ter agora. Que nós vamos ter agora, não é? Os o coordenadores... LinkedIn. Exatamente, né? Os Mas eu coordenadores... estou apresentando, depois eu quero essa tua apresentação. Boa, boa. Então nós já teremos aqui, né, informação quente. Os coordenadores aqui do Stricto Sensu, do grupo educacional, já vão passar por uma capacitação, tá? Para poder trabalhar com as redes sociais, tá? Então informação quentíssima aí da professora Kátia, não é? E é claro, né, essas nossas divulgações nessas redes sociais, importantíssimo fazer também em outras línguas, não é? Português, inglês e espanhol, porque a gente consegue dar uma visibilidade, uma amplitude muito maior para os resultados das nossas pesquisas. Tudo bem? Bom, infelizmente não vai dar tempo aqui, né, de eu ficar lendo detalhadamente essa tabela, mas depois eu posso disponibilizar a minha apresentação. Mas eu trouxe várias dicas aqui de ferramentas digitais que podem ser usadas para a divulgação científica, tá? Então tem ferramenta de gestão de redes, ferramentas para design. Design tem o Canva, né? Que eu vi que a professora Kátia utilizou hoje, ele é muito utilizado, o Canva, não é? Ele é maravilhoso. O Geniali também é bom para design, tá? Depois vem ferramentas para vídeo, podcast, ferramentas de repositório, tá? Que é o caso do WordPress. O pessoal já deve ter ouvido falar do WordPress, tá? Tem o JS, que é usado mais para revistas, né? Para periódicos, né? Mas eu trouxe aqui como repositórios, tudo bem? E também a parte de métricas, né? A gente tem ferramentas para fazer medição de métricas, que é o caso do LinkedIn. O LinkedIn ele tem ferramentas para métrica e o próprio Google Analytics pode ser utilizado para metrificar o engajamento na sua rede social do seu PPG, tá? E aí eu queria, pessoal, só chamar a atenção de vocês também, uma outra evidência que eu trouxe aqui. Não sei se alguém já utilizou o StreamYard para transmissão ao vivo de eventos. Já utilizaram? Sim. Vocês usam muito, né? Lá no Unifran? Então, Não, a Cruzeiro usa também. a Cruzeiro usa bastante, né? É que nós, semana passada a gente teve uma semana de curso da graduação, lá dos cursos da área da computação, nós transmitimos remotamente para todas as unidades do grupo. Porque a gente tem um problema lá em São Paulo, porque a Universidade de Cruzeiro do Sul, ela tem vários campi, não é, professora Kátia? Tem Anália Franco, Guarulhos, enfim. E aí, a melhor forma que a gente tem para realizar, né, poder realizar aí uma semana de curso foi exatamente aí usando o StreamYard e fazendo a transmissão ao vivo utilizando o YouTube. Tá? Então aqui foi uma palestra aqui de uma empresa aqui chamada FinOps Foundation, tá? Então só trazer essa evidência aí. Bom, canais importantes que o PPG pode manter. Primeiro, portal do PPG, todos nós temos, né? Um portal oficial. Redes sociais institucionais, não é? Pelo menos o LinkedIn e o Instagram, importantíssimo, né? Fundamental, pelo menos as duas. Boletim eletrônico nós já temos da pós-graduação, a professora Kátia publica aí 2 edições por mês, o Técios, já temos, não é? O boletim eletrônico, não é? E também outros canais que podem ser importantes para essa parte aí do que o PPG pode manter, né? Eu coloquei aqui semanas de divulgação científica, não é? Café com pesquisa, PPG Talks, onde a gente chama convidados para participar, tá? Talvez aqui nessa parte de canais a gente pode também pensar na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, do CNPq, um outro canal importantíssimo, fundamental, porque a gente consegue fazer com que os nossos alunos, não é, do Stricto,
ou também da graduação, da iniciação científica, mostre os resultados da sua pesquisa de uma forma bem mais acessível ao público externo. Não é? Então vale a pena aí esses eventos também. Eu trouxe aqui, vou passar rapidamente, exemplos inspiradores no Brasil, tá? De instituições que fazem muito bem feita essa parte da divulgação e da comunicação científica. Não é? Alguns deles foram até falados, né? O pessoal falou, não lembro quem falou, uma palestra hoje, falaram da Fiocruz, mas tem um pessoal lá de um PPG CTS da Federal da Paraíba, também, PPG Condor FMG, e o pessoal da USP, a agência FAPESP, também tem iniciativas inspiradoras para a gente poder se basear nos nossos programas, tá? Aí, em geral, nós temos o quê? Só 5, puxa vida. Ó, estratégias de linguagem, não é? Se a gente vai escrever na rede social, estratégias de linguagem. Evitar jargão, né? A gente tem que se adaptar ao nosso público-alvo, se adaptar aos nossos stakeholders, não é? Usar metáforas, analogias, exemplos do cotidiano. Vou pular essa parte aqui, né, que o professor Benedito estava falando hoje cedo, né? E também usar recursos gráficos, usar recursos visuais, tá? Formatos e protocolos de divulgação, não é? Se eu não me engano, professora Cátia, a gente falou em eventos anteriores, inclusive naquele evento lá de agosto, a gente falou sobre a gente montar um evento onde os alunos apresentassem suas pesquisas em 30 segundos, num formato de pitches, que a gente chama de pitches. A gente poderia, exatamente, um slide apresente a sua pesquisa em 30 segundos. Por que não fazer esses pitches usando os vídeos curtos que a gente tem? Nos stories, do Insta, Shorts, YouTube Shorts, por que não? Porque eles são vídeos relativamente curtos. Então a gente poderia fazer o link dessas duas estratégias, tá? Trouxe 2 protocolos de divulgação que o pessoal deve conhecer, né? ResearchGate e o Academia Edu, não é? A gente sabe que nós temos muitos artigos que são veiculados nesses 2 protocolos de divulgação, tá? Vou passar rapidamente aqui, tá? Tem muita gente que questiona, não é? Sobre se existe uma recomendação clara sobre como devem ser feitas as nossas postagens, tá? Eu trouxe essa literatura aqui do Rezende e ele fala o seguinte, ele diz que não existe uma recomendação clara da frequência ideal, não tem, tá? Entretanto, o Rezende ele fala o quê? Que o mais importante é a constância, você sempre esteja publicando, sempre, tá? E aí tem uma outra pesquisa que eu trouxe aqui do Santana, é uma pesquisa sobre divulgação científica brasileira, sugere para perfis de PPGs especificamente, ele sugere o Santana, que eles deveriam fazer postagens pelo menos a cada 2 dias. 2 dias, fazer postagens, de acordo com essa literatura, focando para PPG. Eu vou pular essa parte aqui, pessoal, que eu sei que o tempo lá tá, mas aqui eu trouxe recomendações mais gerais, não especificamente para PPG, tá? Algumas recomendações mais gerais para Insta, LinkedIn e YouTube em termos de publicações e postagens, tá? Bom, eu trouxe para vocês aqui algumas outras evidências. Não sei se o pessoal já ouviu falar do The Conversation. Ele é um portal, ele é bem interessante, é onde você pode publicar os seus textos. Você publica lá o seu texto, mesmo que ele tenha um rigor acadêmico, só que você usa uma outra abordagem. Você usa um estilo mais jornalístico, né? Que é outra forma de escrever, tá? Então vale a pena aí para os pesquisadores consultarem esse portal aí do The Conversation, não é? Tudo bem? Passei rapidinho ali, The Conversation. Que mais? Preprints, não sei se o pessoal já ouviu falar do que é preprints, né? Também vou dar uma resumida, mas preprints é quando você tem um rascunho final do seu artigo científico, mas você ainda não o publicou, não é? Aí você pode disponibilizar ele num repositório específico. Ah, corajoso. Isso, corajoso. Corajoso porque alguém pode pegar até a sua ideia, né? E você não publicou ainda, certo? Então, mas existe esse recurso, certo? Existe. Mas é exatamente, o objetivo é você colocar esse preprint num repositório especializado, obter o feedback, e aí obtendo o feedback, você altera o seu texto e depois parte para uma produção em periódico dado. Mas existe pré-print, inclusive, para alguns periódicos. Vários, muitos, né? Isso, Então você já faz um registro e garante o da Cielo, né? Porque o da Cielo. Tem várias revistas. Várias revistas já tem pré-print. A Cielo é uma das que tem. Porque acabou de sair.
Acabou de sair uma. A Cielo é uma delas, da própria revista. Da própria revista, mas tem outros também. Né? Eu encontrei esse OSF, o Zenodo, que a professora Clarissa me indicou lá no evento de agosto, já estou usando, tá? Preprints, Archive, tá? Então são vários exemplos aí de repositórios de preprints. Tá? Inclusive já estamos usando, viu, professora Clarissa? Estamos usando o Zenodo e já disponibilizando os e-books lá do nosso programa profissional. Valeu a dica, viu? Valeu a dica. Bom, boas práticas em vídeo, né? Se você vai produzir um vídeo, não é? Para a sua rede social, para o seu canal. Primeiro tem um gancho inicial de 0 a 5 segundos. Depois você tem que ter uma explicação bem simples e bem objetiva. Depois quais são as implicações claras, tá? E finalmente uma chamada para uma ação no final do vídeo, tá? Bom, sobre melhorar a parte da interatividade e do engajamento, eu vou passar mais rapidinho aqui. Mas isso aqui vocês provavelmente já devem ter visto muito isso nas redes sociais. Em vez de você somente ser um canal do autor para o espectador, somente publicando informação, nós temos formas alternativas de fazer com que o nosso público-alvo faça o quê? Interaja. Eu posso promover enquetes, eu posso fazer perguntas para o meu público-alvo, não é? Para que ele me responda essas enquetes e essas perguntas e assim eu consiga promover o engajamento maior do meu público-alvo. Tá? Então dei uma resumida aqui para vocês, sei que o nosso tempo lá já foi. Eu coloquei até aqui uma evidência, professora Kátia. A Cruzeiro do Sul acabou de fazer lá uma iniciativa. Eu achei tão legal. Você viu? Acho que foi do dia do professor, se não me engano. Eles perguntaram lá, quem que foi o professor que te marcou? Aí os alunos começaram a colocar os nomes, né? E agora eles estão fazendo as postagens. Aí isso aqui eu peguei de uma professora do programa acadêmico lá, da Rita de Cássia. Ela postou lá no Insta dela, né? Tá toda feliz da vida porque os alunos citaram o nome dela. Então isso é engajamento, né? Isso é aumentar o engajamento porque você está interagindo melhor com o seu público-alvo. Tá bom? Então vale a pena. Aí, pessoal, eu vou deixar isso aqui só para o final, depois dos 20 minutos, se vocês quiserem ver. Eu trouxe um videozinho de bastidores, tá? Não vai dar tempo de passar. Lá um videozinho de bastidores da produção dos nossos podcasts. Aí depois, se alguém quiser ver, eu mostro, depois dos 20 minutos. E também trouxe uma outra estratégia interessante também, os vídeos 360. O que são os vídeos 360? Resumi também. É como se fosse uma divulgação científica, onde você explora o cenário, como se fosse uma imersão. Uma imersão. Por que não utilizando realidade virtual, realidade aumentada? Não é? Onde você visita o laboratório, você visita o instituto de pesquisa, entra nele sem estar lá propriamente dito no instituto. Tá? Então isso aí é um mecanismo que é chamado de vídeos 360. Tá? Isso pode também melhorar muito o engajamento com os nossos PPGs. Tudo bem? Eu trouxe o vídeo também, ele está no YouTube, mas infelizmente não vai dar tempo de passar. Tá? Você manda a nossa apresentação? Vou mandar. Está acabando já. Agora acabou. Vou mandar no grupo para vocês. Agora acabou mesmo. Desafios. Desafios que a gente tem na área da comunicação. Escolher os canais adequados. Não é? Quando a gente escolhe o canal, isso também está muito relacionado ao público-alvo. Né? Por exemplo, o Facebook. Qual que é o público-alvo que a gente tem mais no Facebook? É o pessoal mais antigo, né? É o pessoal mais maduro. Não é? Não sei se vocês sabiam disso. O pessoal mais maduro está lá. Não é? Hoje em dia tem o Insta, mas a molecada não é mais o Insta. A molecada hoje em dia é TikTok. Então eles já estão num outro patamar, já estão num outro nível de rede social. Então tudo isso define o quê? Nosso público. Não é? Então talvez o nosso público esteja, não sei, mais no Facebook ou não, né? Facebook e no Instagram. Talvez. Não é? Instagram está na metade ali. Então, um desafio, não é? Desafio. Outro desafio, integrar a ciência aberta e comunicação responsável. Isso aqui também é outro desafio, que é incentivar a cultura de divulgação para os nossos pesquisadores, para os nossos PPGs, não é? Fazer esse incentivo. E é claro, no final, depois da gente fazer todo esse planejamento, essa execução aí da comunicação e divulgação científica, no final a gente tem que avaliar o impacto. Tem que avaliar se deu certo. Tá? Só que o nosso impacto aqui, ele vai além das citações que os professores falaram nas suas apresentações. A avaliação do nosso impacto aqui seria o quê?
perceber, metrificar número de visualizações, número de downloads, número de comentários e assim por diante. Tá? Então é esse tipo de métrica que a gente está falando por aqui. Trouxe referências também, depois se alguém quiser dar uma lida, uma estudada, trouxe referências e os contatos. Tá bom? Obrigado.